Estamos hoje novamente aqui na TV Cidade Livre com o programa Letras e Livros, debatendo aquilo que interessa a construir um mundo melhor. Hoje nós estamos aqui com a presença de dois companheiros que representam o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto no Distrito Federal, o MTST, que acaba de sair de uma luta onde, simultaneamente, aproximadamente 3.000 famílias ocuparam 5 áreas simultaneamente em diversos pontos do Distrito Federal. E a luta pela moradia, hoje, ela vai muito além da questão do teto. Ela é uma luta que se contrapõe ao latifúndio, à especulação imobiliária, à falta de políticas públicas que assegurem efetivamente os direitos fundamentais do cidadão. Então nós estamos aqui hoje com Glicélio Tavares, companheiro, militante, um jovem militante da luta do povo, que representa o MTST, mais o companheiro Francinaldo Silva, também um camarada que está aqui conosco, hoje na TV Cidade Livre, no programa Letras e Livros. Sejam bem-vindos à TV Comunitária de Brasília, que sempre está junto ao povo na busca de um mundo melhor. Sejam bem-vindos, companheiros. A gente que agradece pela oportunidade. A grande questão, Brasília é considerada a cidade com o melhor índice de qualidade de vida, com o melhor índice de desenvolvimento humano do país. Como é que anda a questão da moradia no Distrito Federal? Bem, esse índice de qualidade de vida, eu acho que ele é analisado aqui nas asas do avião. Plano piloto, Lago Sul, Norte, Sudoeste, essas questões. Se tu for para satélite, tu vai ver que essa realidade não condiz com o que esse estudo diz, porque esse estudo, eu tenho certeza que ele nunca foi em um sol nascente pesquisar, nunca foi em um Varjão, nunca foi em um Sobradinho, Planaltinga, Arapuanga, isso. Quando essas cidades, quando se diz que o índice de a renda per capita no DF é considerada uma das maiores do Brasil, se não a maior, essa pesquisa é feita também em cima dessas asas que eu comentei. Você vai nas cidades satélites, nas periferias, tem famílias que sobrevivem com menos de um salário mínimo. Que algumas têm o complemento desse Bolsa Família e outras não. É isso que a gente tenta também deixar claro para a sociedade, para o DF ou para o Brasil no geral, que todas essas pesquisas que são divulgadas a nível nacional ou estadual, se você for analisar a fundo e pesquisar mesmo e ir nos pontos, não condiz com a realidade. Companheiros, Glicélio, quando e como que nasceu, que surgiu o MTST? O companheiro Francinaldo tem mais dessas informações, porque eu já entrei um pouco mais, eu sou mais jovem do que ele deve estar... E como é que você entrou no movimento? Eu comecei no movimento há 3 anos atrás, lá no Pinheirinho, né? Lá na cidade, entre a cidade de Ceilândia, entre QNQ e QNR. Eu entrei como todos, né? Eu trabalhava, eu era um jovem que eu sempre trabalhei, carteira fechada, e o MTST estava ali naquele local, lá no ProDF, né? Aí eu vi na televisão, trabalhava e precisava de um aluguel, né? Sair do aluguel, porque hoje você trabalhar, hoje ganhando R$ 1.500, você vai juntar quanto? Você vai trabalhar a eternidade e não vai comprar a sua casa. Uma casa hoje no máximo é R$100 mil. E você pagando seus impostos, pagar a casa, você pagar os impostos, alimentação, não dá. Então eu encontrei esse MTST na luta, é uma luta muito grande. E ali eu comecei, né, como todos, ali debaixo de um tetozinho ali, que é lona, né? E a gente foi ali, né, o pessoal vai oferecendo seus respectivos coordenação, vai ali, todo mundo ali na sua coordenação, todo mundo vendo que ali é um trabalho de todos. E ali eu entrei ali, eu fui fazendo os cursos, entrando para a coordenação de núcleos, né, que começa como núcleos, coordenação de grupos, e assim foi, né? E eu vi que a luta era boa, né? E aí eu parei, desde 2012 eu parei, não trabalhei mais e estou aí ajudando o MTST, entrei na luta e estou aí até hoje. É uma luta por reforma urbana muito séria e para ajudar muitos pobres na periferia e estou aí até hoje, 3 anos nessa luta.
Diga-me, conte-nos, Francinaldo, como surgiu o MTST, um pouco da história, a luta pela moradia, a luta pela terra, a luta pela reforma urbana, pela reforma agrária, a luta pela efetivação dos direitos do cidadão, plenos direitos, pela emancipação humana, ela é antiga. Como é que foi que surgiu o MTST, Naldo? Conte-nos para nós a história aí da organização desse importante movimento hoje da luta urbana no Brasil. Bem, o MTST surgiu em 97, praticamente, no início de 97, em uma marcha nacional que visava reivindicar a questão rural, né, dos trabalhadores, que nessa marcha foi percebido por alguns companheiros militantes antigos desse movimento em questão, que como a base tinha um perfil muito mais urbano, boa parte dela tinha um perfil urbano, eles resolveram fundar o MTST. No início, muito difícil, pouca adesão da base, por já ter um movimento antes, que tinha uma força, as famílias tinham uma confiança grande, e isso é justificável, isso é bem fácil de você tentar entender as famílias. Dificuldade surgiu em São Paulo, o primeiro estado, e o maior até hoje é São Paulo, que tem uma base ali que consegue mobilizar 20 mil pessoas com facilidade. Aí vem o Rio de Janeiro, Brasília, Tocantins, Ceará, o caçulinha agora é Goiás, que fizemos uma ocupação há 20 dias atrás. E o DF, que está crescendo aos poucos, já estamos conseguindo mobilizar aí 2 mil pessoas para fazer ações. Ô Naldo, a questão da moradia não se resume ao teto. Como é que o movimento vê essa questão? Como o MTST vê essa questão da luta pela reforma urbana? Falou bem, Pedro. O teto em si é só um detalhe. Porque não adianta você ter um teto para morar, mas que você não tenha o saneamento, você não tem a saúde, você não tem a educação, o lazer, cultura. Tudo isso são bandeiras que o MTST levanta, entendeu? Quando nós vamos fazer um ato, uma ação, a gente não vai direto a mostrar para o governo só que a gente precisa de um teto. Mas com esse teto também venha todos os equipamentos públicos que é de necessidade do cidadão. Porque não adianta, por exemplo, você pegar um cidadão com toda dificuldade, com todo... Assim, humilhação, vamos dizer assim, porque hoje em dia você não vive, você sobrevive com o salário que você tem hoje. Pegar essa pessoa de um local, levar para um local mais afastado possível, a periferia da periferia, que é isso que o governo faz hoje com qualquer cidadão de baixa renda. Se ele vai te dar um teto, tá, mas nessa localidade você não vai ter sequer um ônibus para pegar para ir para o trabalho, você não vai ter uma escola para botar seu filho, você não vai ter um posto de saúde, uma UPA, um hospital para atender na hora de necessidade. E o MTST, com a moradia, ele reivindica todos esses aparelhos públicos que o governo pode e deve conceder. No começo, nós começamos a tratar sobre a informação de que o Distrito Federal tem o melhor IDH do Brasil. Por outro lado, aqui também existe a maior distância entre os trabalhadores que moram na periferia e aqueles que moram no centro. É uma contradição, eu não me lembro com precisão, mas são 17 vezes a nível nacional entre o que ganham os mais pobres, os ricos têm 17 vezes mais. Em Brasília, esse distanciamento chega a 23 vezes, segundo dados do IPEA. Eu não tenho precisão, mas é em torno disso, esse distanciamento. Brasília é o maior. E justamente, como você colocou, as ocupações que vocês realizaram recentemente aqui no Distrito Federal, no início da semana que nós estamos encerrando, ela teve esta finalidade de trazer essa discussão? Sim. Como você disse, o IDH do Distrito Federal é divulgado como um dos melhores do Brasil. Isso, plano piloto. Nós queríamos mostrar também que existe sem-teto, existe uma desigualdade na renda per capita, se não me engano, uma das maiores do Brasil. Quem mora no plano piloto Lago Sul e Lago Norte ganha um salário altíssimo.
E quem mora na periferia, um Sol Nascente, Braslândia, Itapuã, Varjão, um salário bem abaixo, como você falou, 23 vezes menor do que quem mora no plano piloto. Nós queríamos mostrar, sim, para a sociedade. Uma das finalidades foi essa, sim, que existe, sim, pessoas carentes e que a mídia burguesa não divulga porque não é interessante para Brasília, essa capital federal, essa coisa que é mostrada lá fora, como bonita, linda. Mostrar que tem essa Brasília bonita, mas sim, tem uma periferia que precisa de recursos, que precisa ser atendida, que precisa ser vista pela sociedade. Essa mídia que você falou, ela não daria esse espaço, por isso nós resistimos, a TV comunitária, a comunicação comunitária. E esta mesma mídia, ela faz uma campanha muito forte contra a política. Recentemente, logo após o segundo turno da eleição presidencial do ano passado, a Câmara dos Deputados cassou um decreto muito tímido que regulamentava a participação social. Como vocês do MTST veem a importância da política na luta do povo? Bem, a política, ela deveria ser melhor. Ela deveria ter uma importância maior dentro dos movimentos sociais. Eu não digo só o MTST, eu digo todo e qualquer movimento que lute seriamente por pessoas menos favorecidas. Talvez a mídia esteja divulgando isso agora, talvez com raiva de pontualmente algum eixo da política, eu não sei, porque a mídia nunca foi favorável, a mídia burguesa que eu falo, a mídia aberta, nunca foi favorável a nenhum movimento social. Inclusive nós do MTST, nós temos uma séria resistência a dar entrevista, a conceder entrevista para qualquer mídia dessas que seja, porque se não for ao vivo, eles editam tudo. Eles pegam um trechinho que uma pessoa falou ali indiretamente e dá uma ênfase, dá uma grandeza naquilo que acaba prejudicando o movimento. Já teve caso de pessoas que teve que sair de dentro do acampamento porque, sem intenção nenhuma, falou uma coisinha ali, talvez até da vida pessoal, eles botaram como se fosse coisa do movimento, como se fosse uma prática do movimento, que na verdade não é. Nós temos, sim, o maior prazer e sempre que somos solicitados, eu falo até solicitado porque uma solicitação é tipo uma intimação. Quando tem uma mídia que a gente vê que é mesmo favorável às lutas sociais, uma mídia independente que não faz parte dessa classe burguesa dominante que tem no Brasil, nós vamos com o maior prazer, sempre. Grisélio, me diga uma coisa, nesses anos que você está no movimento, qual foi o teu maior aprendizado relacionado à participação política do povo, à luta do povo em defesa de uma vida melhor? Primeira mão, eu acho que quase tudo, viu? Porque a gente o MTST é um movimento apartidário que está todo ali com seus políticos ali, vem dar uma força e a gente está ali também, né? Ouvindo essas pessoas, é radical também, ouvindo todos os movimentos, todos ONGs, todo tipo de... Enfim, aqueles que estão fazendo parte na luta, né? Por aquele que seja. E o mais, aquilo que toca no seu coração é você ver as famílias ali fazendo parte ali, tudo que as famílias estão comendo, você está com ela. Os cursos que a gente tem também com os companheiros do sindicato, é uma honra de estar também aprendendo muito, na participação política, sindical também, a gente tudo, enfim, é muito bom, tem uma vasta sabedoria, uma vasta sabedoria de que o movimento social aprende muito, tanto com o movimento, e o movimento está aprendendo com as pessoas. E todos os cursos que a gente está fazendo é muito bom, tanto as famílias, a gente aprende muito, está brigando com as famílias, enfim, é muito bom, viu? Como é que foi organizado essa ocupação que ocorreu no Distrito Federal, que foi um ato que mostrou efetivamente o nível de resistência do povo? Como é que foi numa madrugada fria e chuvosa? Milhares de famílias em 5 pontos do DF. Como é que vocês conseguiram construir isso? Pai, dizer o seguinte, se eu falar para vocês que eu não fiquei apreensivo,
eu estaria mentindo. Porque eu sempre gosto de, dentro da coordenação, eu tenho uma frase que eu acho que o pessoal já começou a assimilar. Eu acho que quando você tem medo, quando você tem apreensão de algumas coisas, isso é uma autodefesa para que você faça o melhor possível. Essas ocupações, por mais que alguém pense que surgiu de uma hora para outra, não. Isso já vem uma preparação de meses. Porque você não se faz 5 ocupações sem planejar, sem identificar áreas que sejam passivas, de colocar o número de famílias que a gente consegue colocar e que tem uma visibilidade boa. Porque não adianta você fazer uma ocupação numa área escondida. Porque a mídia já esconde a gente, por mais que você esteja na frente de um Palácio do Buriti, em frente de um Palácio do Planalto, se tiver 1000 pessoas ali na frente do Palácio do Planalto e passar um político, aquelas 1000 pessoas, não existe. Aquele político lá é o mais eficiente. E nós dividimos, já temos uma coordenação que ela é dividida, não dividida, dá uma impressão organizada em cidades diferentes para facilitar o trabalho. Cada região fazia a sua vistoria, a sua análise de terreno separadamente, depois nos juntávamos todos e analisávamos. A gente opina assim, na região que o Grissério, por exemplo, atua, que é Ceilândia, eu atuo em Braslândia. Eu opino sim, mas opinar, não intervir, não querer mandar. Eu opino sim, talvez aqui fosse melhor. E a gente tem essa coisa boa entre a gente, que a gente aceita a sugestão do outro. Poxa, talvez aquela área seja melhor que essa, beleza. E eu me surpreendi muito também, porque, como você acabou de falar, uma noite de muita chuva. Nós estávamos com a impressão que poucas famílias iam aparecer pelo número que tinha dito que iriam, né? Porque a gente faz relação até de quem vai e de quem não vai, para poder ver com os companheiros, parceiros, a disponibilidade de ônibus para levar essas famílias por locais. Quando chegamos lá, teve uma quebra assim de 10%, 15%, mas nós avaliávamos que ia ser bem maior pelo temporal e o ponto que elas estavam era um ponto aberto, uma área aberta que não tinha cobertura nenhuma. Estavam lá com sombrinha, mães com criança no colo. Eu vi fotos de mães com carrinhos de bebê lá de madrugada. Exatamente. Isso é que deixa a gente orgulhoso. Eu acho que o meu trabalho, o trabalho do Grissério como coordenação, não é tão importante como a presença dessas famílias, porque sem essas famílias o movimento não existe. Agora, companheiros, vocês ocuparam, mostraram de fato a necessidade, porque essas famílias só foram porque tem necessidade. O governo do Distrito Federal, como ele agiu? De certa forma, o governo ficou surpreso. Pô, esses caras não vão ter coragem de fazer isso numa época chuvosa dessa. Nós tivemos sim. O governo, a princípio, isso eu falo enquanto o governo, a Polícia Militar enquanto governo, chegou numa pressão grande, dando 5 minutos para que a gente saísse. Fez o grupo, o efetivo da polícia que estava lá, se cercaram assim a frente do acampamento, a Rotan, com gás lacrimogênio, aqueles cacetete, tudo o aparato que tem para repressão. Para repressão, isso, o aparelho repressor estava todo ali naquele momento. E a gente tentando de alguma forma, tínhamos advogado que estava argumentando com os policiais, porque existem leis. Não é assim, você chegar, retirar as famílias, existe lei, existe a lei de desocupação, existe a lei que quando a terra, o espaço está ocioso, a partir do momento que grupo de pessoas está naquele local, existe uma lei para que se tire ele, existe uma reintegração de posse. Talvez algum policial, algum comandante desinformado, talvez nem tão desinformado, despreparado, mas mal intencionado, exatamente, queira cumprir aquilo que ele acha certo de qualquer forma. O MTST tenta mostrar também que o MTST é um movimento de trabalhadores sem teto, famílias assalariadas, de baixa renda, mas tem pessoas que têm o conhecimento da lei trabalhando junto com a gente. Isso em um primeiro momento. Depois vocês sentaram e foram negociar com o governo. Como é que foram as negociações com o governo, os responsáveis pelo governo, para atender as pautas de vocês? O que vocês conseguiram avançar?
Ó, a primeiro momento, que isso é prática do governo, é negar tudo. Mas como eu disse, o movimento também tem pessoas estudiosas que sabem das leis, sabem de decretos, tudo. Nós mostramos por A mais B que as famílias que estão ali se encaixam em critérios que o governo tem, por lei, que atendê-los. Nossa primeira pauta era destravar um edital de Planaltina, que são 92 famílias que já foram contempladas, o terreno já foi disponibilizado, que só falta uma equipe técnica que ela já era composta no governo anterior, mas como o governo se desfez, essa equipe também foi desfeita. Que agora o governo já nos garantiu, na mesma negociação, que isso inclusive está em ata, que eles já vão compor no prazo máximo de 15 dias, vão compor outra equipe de análise de projeto e tudo, e que isso vai, no máximo em 30 dias, vai começar o empreendimento. Outra reivindicação nossa é destravar um edital de Samambaia, que está travado, que são 846 unidades, que estava travado porque era... Esses programas todos é do Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida via entidades. Certo. Que o de Samambaia era para ser aberto esse edital no final do ano passado, mas como o governo, por um ego, não vou entender, maldade, sei lá, pode-se dizer assim também, não quis abrir no final do ano passado, deixou para abrir esse ano. Sabendo que para abrir esse ano ia ter séria dificuldade, séria burocracia, porque tudo aquilo que tinha sido encaminhado no ano anterior começaria do zero. Outra pauta nossa, porque nós temos hoje 980 famílias que recebem um auxílio vulnerabilidade no valor de R$600, que esse auxílio é para complemento do seu aluguel. Já que a Constituição Federal garante moradia digna para todo e qualquer cidadão que realmente necessite dela, se o governo não cumpre o que é de obrigação dele, de alguma forma a gente acha direito que ele tenha que compensar de alguma forma, que é esse auxílio vulnerabilidade que a gente conhece no meio da gente como auxílio aluguel. Quarta pauta que eu diga, era que o governo, na figura da SEDEST, que tem outro nome agora que eu não me recordo qual é, mas bem parecido, cadastrasse nova demanda do MTST, porque a gente identifica todo dia famílias que se enquadram nos critérios de vulnerabilidade. E essas 4 pautas que nós colocamos na mesa foi atendida. E tem mais uma, que o governo, na figura da TerraCap, vai ter que identificar áreas que sejam passivas de parcelamento urbano que se enquadre na destinação social. Porque o MTST trabalha com família em situação de vulnerabilidade. Não é pessoa de classe média alta, só pessoa de baixa renda ou renda nenhuma. Ou seja, a ação de vocês fez com que milhares de famílias, mais de 2.000 famílias, se reunissem, ocupassem uma área num sábado de madrugada sob chuva e com frio, e o governo sentou, negociou e atendeu a pauta. Sim, atendeu a nossa pauta com uma certa resistência, até porque, nós entramos da sexta para o sábado, meia-noite, ou seja, já no sábado, dia 7. No próprio sábado, o governo já chamou a gente para negociar, sentar na mesa de negociação. Foi uma mesa que levou 9 horas de reunião, não se saiu com nada concreto nessa primeira reunião, só foi encaminhamentos para a segunda reunião. E na terça-feira, que eu não me recordo o dia certo, assim, se era dia 8 ou 9, o dia do mês. O dia do mês. Aí sim, sentamos novamente, outra reunião de 9 horas, que essa sim, saiu proposta mesmo concretas e que era o ideal que o movimento estava reivindicando naquele primeiro momento. E foi atendido, nós ficamos super satisfeitos. Glicélio e Francinaldo, é interessante a gente observar também que Brasília é uma das cidades, é uma unidade da federação que tem uma concentração fundiária muito grande em áreas urbanas. Você tem alguns poucos proprietários que detêm muitos prédios, que detêm muitas áreas apenas para especulação. Vocês chegaram a discutir a questão do combate a essa especulação imobiliária que Brasília vive? Que o povo de Brasília é vítima? Isso foi bem debatido e inclusive estava a CIOPS, TerraCap na mesa e CODAB.
E uma proposta que o movimento deu foi essa, que identifique grileiros, a gente chama de grileiros essas pessoas, e muitos desses grileiros estão dentro do governo. E o próprio governo sabe disso, mas como é de interesse, vocês verem, ó, vocês têm uma ideia, o Riacho Fundo 2, tinha o Riacho Fundo 1, e entre o Riacho Fundo 1 e o 2 tem um espaço imenso vazio. Para quê? Para que... Aí depois do Riacho Fundo 2 eles fazem um loteamento, aí o governo leva todo o aparelho público, esgoto, água, energia, tudo, para esse terreno, entre o 1 e o 2, aquele terreno no meio que está vazio. Para quê? Aquele terreno que está no meio, se hoje ele vale 1, vamos dizer assim, quando todo o aparelhamento público chegar no lar, transporte, tudo, ele vai valer 4 ou 5. Ou seja, se o governo me disser que não sabe que existe aquele terreno ali servindo única e exclusivamente para especulação imobiliária, é chamar o povo de bobo, chamar o povo de burro. E uma das coisas que o MTST faz também, e tenta fazer, é abrir os olhos da comunidade, das famílias que seguem o movimento, que acompanham o movimento, de começar a verificar isso e denunciar, não ficar calado, gritar. E a nível nacional? Ou seja, como é que está o MTST nesse enfrentamento? A gente tem observado que tem tido alguns direitos dos trabalhadores que foram retirados após a eleição. Por outro lado, a gente tem visto um avanço muito grande de forças fascistas, de forças conservadoras, de forças do capital, e capitaneadas e propagadas pela grande imprensa, por essa imprensa comercial e que é contra os interesses do povo brasileiro. Como é que o MTST tem atuado a nível nacional neste enfrentamento? Ó, pra você ver, o MTST faz algumas manifestações, algumas lutas, que quem está do outro lado fica sem entender. Poxa, o MTST fazendo manifestação contra a falta de água em São Paulo, o MTST não é um movimento que luta por moradia, sim, mas o MTST, as famílias pagam água. O MTST faz manifestação contra o aumento da tarifa de telefone. As famílias pagam telefone. As famílias, elas trabalham fichadas, elas têm direito trabalhista que vão ser retirados. Claro, isso é óbvio. E o MTST também não vai ficar parado frente a essa imposição, a essa coisa de meter na sua goela abaixo todas essas coisas de direitos trabalhistas que vão ser tiradas. Agora a CLT parece que não vai ficar bem... querem fazer um recorte grande dos direitos dos trabalhadores. Não é só moradia, né? É utilidade pública em geral, né? Porque as famílias necessitam, as famílias pagam, então a gente está trabalhando em favor das famílias, né? Não é só moradia. A moradia é um forte, mas também vem a sanidade pública, né? Que está precária, enfim, diversas coisas. E a gente está fortalecendo essa luta. Essa luta do MTST, ela atende toda a sociedade e, para conseguir avançar, ela precisa ter uma articulação maior do que só a organização do MTST. Em São Paulo, o MTST contribuiu para o debate, que já avançou lá, para a construção de uma frente de unidade popular, algo assim. Vocês estão discutindo a construção dessa frente dentro do MTST para esse enfrentamento com esses setores latifundiários, especuladores imobiliários, detentores do grande capital, detentores da mídia e que controlam a política e o Estado brasileiro? Sim, ó. O movimento MTST, a bandeira do MTST separadamente, ela está em 9 estados. Mas dentro desses 9 estados também, o MTST puxou a frente de resistência urbana, que ela é nacionalmente. Existem movimentos que compõem diversos segmentos, quilombo, LGBT, professores, movimentos rurais, tudo enquanto é movimento que levanta uma bandeira de reivindicação que está deixando de ser atendida e é dever do Estado atender, a frente de resistência urbana agrega. E vamos fazer luta. Fazemos luta separada, MTST, pauta do MTST, como fazendo lutas unificadas com a Frente de Resistência Urbana, que nós já conseguimos botar aqui no Distrito Federal 35 mil pessoas. Uma marcha muito grande. E todo e qualquer movimento que se enquadre, que esteja excluído
do poder público. Que o poder público deixe de atender a sua demanda, o MTST agrega e vamos fortalecer a frente de resistência urbana. Aqui em Brasília, vocês estão trabalhando na construção dessa frente? Estão atuando dentro de algum grupo com essa perspectiva? Sim, nós temos um grupo de apoiadores no DF, que a gente chama de apoiadores, que, de certa forma, a gente não nominou ainda, não tem um nome determinado, mas a gente sabe, se o companheiro tem uma entidade, um movimento que reivindica uma pauta, como eu lembro de um agora, os catadores de coco na reciclável, mais ou menos assim o nome, eu não me recordo bem. Reciclagem de coco verde. Reciclagem de coco verde, isso. Se esse companheiro, um dia, a gente começar a se agregar, discutir pautas, se a gente tiver uma linha de atuação que seja legal para ambas as partes, por que não? O companheiro está precisando fazer uma manifestação, um ato, uma reivindicação, ou apresentar uma pauta em algum órgão, por que não a gente não fazer isso unidos? Que a pauta dele, mesmo que não seja do MTST a princípio, mas vem beneficiar o MTST, porque tem famílias que na mesma situação que elas. Companheiros, amigos da TV Cidade Livre, estamos aqui conversando sobre a luta por moradia, a luta pela reforma urbana. O que você, Grisélio e Francinaldo, começando pelo Grisélio, teria a dizer aos telespectadores da TV Cidade Livre sobre a luta do MTST e a luta do povo brasileiro em defesa de um mundo melhor? E terminando nossas palavras, vocês podem falar. Senhores telespectadores aqui dessa tarde, obrigado pela entrevista do MTST, que dê mais nos espaços, pode convidar a gente que a gente está fazendo essa entrevista coletiva. É que o movimento do MTST, quando as pessoas veem a gente ali em acampamento, falam, aqueles são um monte de vagabundo, aquelas pessoas ali são imundas, não tem infraestrutura. Não é isso. Lá dentro a gente tem a nossa organização, não entra polícia, lá dentro a gente cuida das crianças, cuida dos jovens, cuida dos velhos, lá não tem estupro, lá não tem briga, é uma sociedade qualquer. Se tem moral na sua casa, lá dentro tem, se tem moral em qualquer espaço público, lá dentro tem, e vamos somar essa força. Vamos somar que só com a força das famílias, só com a força do povo, a gente estaremos com a luta. E é isso aí, boa tarde para vocês e obrigado pela oportunidade. Grande Naldo. Como vocês puderam ver, quem teve a oportunidade de ver, dessa semana passada foi Ceilândia, Samambaia, Planaltina, Recanto da Ema, Planaltina, isso, e o Beco da Cultura em Taguatinga, que nós demos um apoio para ele. Essas 5 regiões, mais o Beco da Cultura, foi agora, mas se em alguma região, quem estiver nos assistindo, ver, observar que tem uma demanda também grande por moradia, não só por moradia, qualquer segmento que seja o outro, que nos procure, nos convide, nós vamos até a região, fazemos uma conversa e que futuramente, quem sabe, não tem mais uma base em outra RA, né, erguida, e vamos para a luta. Se 5 já teve essa força de fazer essa luta grande que foi divulgada nacionalmente, e só para ressaltar, uma das vitórias que a gente analisa e não só analisa, foi concreta mesmo, foi fazermos 5 ocupações mais o Beco da Cultura e nenhuma dessas 5 foi despejada, saiu com truculência, porque isso é organização. Tudo isso que o companheiro Grisélio falou aqui, que dizem da gente, isso é difamação, é pessoas que visam o interesse da burguesia ou do capital, porque quem vê o interesse social das famílias não fala que o MTST é um movimento de vândalos e vagabundos. Deixa um e-mail, um endereço, uma página, como quem quiser entrar em contato com o MTST, por onde? Telefone, o que pode ser feito? Qual o contato? Nós temos o Facebook do MTST aqui no DF, que é MTST Brasília, né? E temos o nacional, que é mtst.org. Que dentro tanto do Facebook quanto do site, vocês vão ter todas as informações sobre o movimento. Perfeito. E sejam bem-vindos. Eu agradeço muito todos vocês que estão conosco acompanhando a TV Cidade Livre, o companheiro Grisélio, o companheiro Francinaldo, e comprova que somente o povo unido, organizado, poderá avançar e conquistar uma nova sociedade. Continue conosco na TV Cidade Livre. Muito obrigado.